Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, é motivo de alegria de estar unido, reunido, por meio deste instrumento, Web Rádio, para juntos glorificar, bem dizer, exaltar aquele que reina e vive para todo sempre, Jesus, o Nazareno. Amém? Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Passando aqui para trazer uma reflexão da Palavra de Deus, falando sobre um assunto muito polêmico. Muitos teólogos, eles falam a respeito deste assunto, falando da salvação. Ou seja, existe uma linha teológica dizendo que uma vez salvo, sempre salvo. Que basta apenas crer em Jesus e aí já está salvo. Outros dizem que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário já foi suficiente para a nossa salvação. E outros piores dizendo que Deus não vai levar ninguém para o inferno, porque Deus é amor. Muitos vão se decepcionar com Deus, porque só prega o amor de Deus, mas esquece do atributo chamado justiça. Salmo de número 89, e o verso 14 diz que a base do trono de Deus é juízo e justiça. Juízo para os que desobedecem, justiça para os que são fiéis e lhe obedecem. Amém? Vamos trazer aqui uma meditação da Palavra de Deus, provando que não tem ninguém na terra salvo. Isso mesmo. Não é o irmão Salúcio que está falando e afirmando, é a Bíblia, a palavra inerrante de Deus, que é viva e eficaz, única regra de fé para todos que crêem em Jesus. A obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário, ela foi feita por todas. Ele morreu por todos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 15. E ele morreu por todos, para que todos que vivam, não viva mais para si mesmo, mas sim para ele que morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo, advertindo a igreja de Corinto, então vemos aí que já perdemos a nossa vontade, perdemos o seu e o meu desejo para fazer daquele que morreu e ressuscitou, porque assim está escrito, ele morreu por todos, para que todos que vivam, não viva mais para si mesmo, mas para ele que morreu e ressuscitou. Filipenses capítulo 3 e o verso 12 a seguir está escrito: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado
por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Amém? Paulo, ele escrevendo à igreja de Filipe, no seu capítulo 3, falando sobre salvação, Paulo é enfático em dizer que ele mesmo não pensa que já tem alcançado, como diz o verso 12, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. No verso 13 ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Muita gente já perdeu o alvo. Muita gente está com seu coração na terra, nas coisas materiais, coisas que perecem. Mas Paulo diz que o seu alvo, aleluia, é Cristo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amados, a Bíblia, ela tem 66 livros. É composto de 39 da Velha Aliança, de Gênesis a Malaquias, e de 27 de Mateus a Apocalipse, totalizando 66 livros, cerca de 1.100 capítulos, aproximadamente 33.176 versículos. Tem pessoas que pegam um versículo solto, sem texto e sem contexto, exegese errônea, sem uma hermenêutica correta, para embasar aquele versículo, falar daquele mesmo assunto. Por exemplo, muito se apega a este versículo de Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 5, e o seu verso de número 24. Evangelho que escreveu João, capítulo 5, verso 24. Aleluia. Que diz assim: eu asseguro, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Lendo esse versículo solto, muitos dizem: se ele crê em Jesus, como está escrito, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado,
mas já passou da morte para a vida. Porém, precisamos entender que diz 33.176 versículos aproximadamente. Eu vou pegar apenas um e botar como uma única verdade e não preciso ver os demais 33.175 versículos. Por exemplo, neste mesmo capítulo de João 5, Jesus vai falar no versículo de número 39. Ele diz assim: vocês estudem cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testificam ou que testemunham a meu respeito. Outra versão diz: erraste por não examinar as Escrituras, porque nela cuidei de ter vida eterna e são elas que testificam de mim. Glória a Deus. Ainda o verso 40 diz: contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. E o verso 41 diz: eu não aceito glória de homens. Verso 42, mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Amados, cuidado com as heresias. Muitas doutrinas de Balaque, doutrina de Balaão e de Jezabel têm contaminado as igrejas. Pense comigo, na velha aliança, os profetas morreram pelo Evangelho e nenhum deles galgaram riquezas e não teve moleza. Muitos foram presos, exemplo, Jeremias, preso em calabouço, açoitado por conta do Evangelho. Nenhum profeta de Deus que fale a verdade, a palavra de Deus, é aceito. Porque, na verdade, a nossa natureza humana, a carne, ela não aceita a correção. Ela quer palavra de facilidade. Palavra que massageia o nosso ego. E muitos têm entrado por esse caminho de Balaão. Provérbio 14, Salomão escrevendo em Provérbio 14, 12, ele diz que há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas o seu final é caminho de morte. Então vou provar aqui na Bíblia, como já lemos texto com contexto, de Filipenses 3, do 12 ao 14, que o próprio Paulo diz que ele não pensa que já tem alcançado, mas ele prossegue para o alvo. Mas vamos ver vários textos da Bíblia, para não ter dúvida. Por exemplo, se eu disser, como está escrito, Atos 16, 31, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e os da sua casa. Mas basta apenas crer? Por exemplo, os católicos creem também em Jesus. Eles estão salvos? A Bíblia diz que nenhum idólatra entrará no reino de Deus. Mas eles também creem em Maria, creem em Paulo, creem em Pedro,
em N deuses. Esses homens e algumas mulheres citados na Bíblia foram mulheres sábias, como homens santos. A palavra santo deriva do hebraico, que quer dizer separado do mundo, com as suas práticas, suas concupiscências. Mas hoje, todos eles estão no paraíso e não têm parte com este mundo. Mas quando Jesus vier buscar a igreja que vai subir, eles serão ressuscitados primeiro. E todos que estiver com a vida no altar, separado do mundo, com as suas cobiças, seus prazeres, aí sim será arrebatado no abrir e piscar de olhos. Fração de segundo, não dá tempo de se arrepender. Mas ainda o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Romanos, no seu capítulo de número 13, verso 11, diz assim: faça isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima de que quando cremos. Observe que Paulo é enfático. Faça isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima de que quando cremos. Verso 12. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amados, observamos quem anda na carne não pode agradar a Deus. A carne é o nosso maior inimigo, a nossa natureza caída. Esta natureza, você e eu temos que mortificá-la. Se nós não tivermos uma vida de consagração, com jejum, oração e palavra, não conseguiremos. Porque o diabo sabe a sua e a minha fraqueza, e ele trabalha sem cessar. Ele é espírito, não dorme, não se cansa, e tem milhões de demônios trabalhando a seu favor. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 5:8, ele diz: sede sóbrio. A palavra sóbrio é alguém equilibrado. Se alguém bebe, já perde o seu equilíbrio mental. Então ele diz: seja sóbrio, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, versão NVI, por perto, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Muitos dizem
porque tem uma versão que fala ao derredor. E que ao redor tem um anjo do Senhor, como diz o Salmo 34, 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor dos que o temem e os livra. Mas o próprio Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 11, verso 14 e 15, ele diz: não é de admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e entra nas igrejas e engana muito com seus súditos. Meus irmãos, cuidado, muitos estão atrás de revelações. Nem tudo é Deus. O diabo é astuto. O diabo tem um espírito de adivinho. Porém, tem muitos pregadores servindo a Satanás, usando pesquisa sobre a vida da pessoa, e eles vão para aquela igreja sabendo tudo daquela pessoa. Existe um aplicativo, inclusive, eu vi um pastor denunciando outro, não vou dar nome, porque ele vai prestar conta com Deus. Se ele não se converter, o lago de fogo espera a todos que não se submetem ao senhorio de Cristo e que dá lugar a ele. Mas enquanto a vida, a esperança. Então, meus amados, este profeta, entre aspas, de Satanás, então ele tem esse aplicativo. E através desse aplicativo ele descobre nome, CPF, endereço. E ali ele vai para aquela igreja sabendo que ele é membro daquela igreja, ou ela, e começa a dizer que Deus está mostrando o endereço, o nome, CPF, data de nascimento. Aí as pessoas sabem que ele não conhece eles. Aí pensa que é Deus. Mas a Bíblia diz: cuidado com as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, verso 11. Então, meus amados, a revelação genuína e verdadeira é a Bíblia. A palavra de Deus, que é inerrante, única regra de fé. O escritor aos Hebreus, ele vai falar, capítulo 1, dizendo assim, versão NVI: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Aleluia. Então, o verso 3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então é através da palavra que é a verdadeira profecia. Você não precisa correr atrás de revelação. A revelação já está nas suas mãos, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Aleluia. Então, provando ainda que não tem ninguém salvo na terra, nós estamos no caminho. Se eu e você não desviar nem para a direita nem para a esquerda, permanecer firme, no capítulo de Isaías 30, capítulo 30, verso 21. Ouvirás uma voz por trás de ti. Este é o caminho. Não se aparte nem para a direita nem para a esquerda.
Por isso que Paulo diz: prossigo para o alvo, que é Cristo. Como disse o escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 2. Mas vale a pena mencionar o verso 1. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com paciência, aliás, com perseverança, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Cuidado com essas pregações coach, pregações sem renúncia, pregação sem cruz, aonde pregam que Jesus já fez tudo por mim e por você, mas ele deixou um fardo leve, como ele diz no capítulo de Mateus, evangelho que escreveu Mateus, seu capítulo 11, e no verso de número 28 ao 30 está escrito assim: vinde a mim todos vós, que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Olha o que diz o verso 30. Aleluia! Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que você e eu não poderia suportar, Jesus, ele na cruz suportou por mim e por você. O sacrifício salvífico de Jesus na cruz do Calvário. Realmente, ele morreu por todos, para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não é só crer, é obedecer. Imagine que o próprio Jesus, maior exemplo, padeceu, sofreu, tomou 40 chicotadas, foi esbofeteado, tomou tapa no seu rosto, cuspiram na tua face, escarneceram, colocaram uma coroa de espinho na sua fronte, deram a sua própria cruz para ele carregar. E na cruz, ele perdoou, dizendo: Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que faz. Tem muitos crentes que não perdoam e ainda diz que está salvo. Que salvação é esta, meu irmão? Cuidado com as astutas ciladas do diabo. Minhas irmãs, quem vive na carne está fazendo a vontade do diabo, não de Deus. Porque a carne deseja as coisas do mundo. Prostituição, paixões, muito em paixão de futebol, paixão por política, paixão por dinheiro, avareza, amor, dinheiro, paixão por novela, e ainda acha que está salvo. Desperta, tu que dormes. Jesus, ele esclarecerá sobre ti. Amém? Efésios capítulo 5, 14 diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo esclarecerá sobre ti. Muitos já estão mortos espiritualmente.
já abandonaram a Cristo, mesmo na igreja. Não tem uma vida de santificação, não tem uma vida de renúncia, não tem uma vida de consagração, jejum, porque só com jejum, oração e palavra é que podemos mortificar nossa carne para dar lugar ao Espírito Santo. Mas ainda tem mais. Próprio Paulo escrevendo à igreja aos Coríntios, seu capítulo 1, verso 18, diz assim a bendita palavra de Deus: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Sendo salvo, é poder de Deus. Ainda Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, Paulo diz: aquele que cuida está de pé, cuidado para que não caia. Versão NVI diz assim, aleluia, 1 Coríntios 10, verso 12. Glória a Deus. Assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Mais uma advertência para a igreja. Os que julgam está firme, cuide-se para que não caia. Quantos já caíram e perderam a salvação? Não deixe que ninguém vos engane. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Gálatas 5:1. Não caia de novo no jugo de escravidão. Observamos que já falamos texto e contexto. Filipenses 3, do 12 ao 14. Já falamos Romanos, capítulo 13, verso 11 ao 14. Já falamos 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios 10, verso de número 12. Mas tem mais. O próprio Jesus que falou. Mateus capítulo de número 24, verso 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Já chegou o seu fim? Se estamos vivos, não chegou o nosso fim. Se Jesus não veio buscar a igreja, não chegou o fim. Como é que estamos salvos? Estamos no caminho. Vamos perseverar na doutrina dos apóstolos e do Espírito Santo. Amém? Ainda o próprio Senhor Jesus falando em Apocalipse capítulo 3. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. 1 Coríntios capítulo de... Apocalipse capítulo 3, verso 11. Está escrito: venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Aqui coroa fala de salvação. Vem em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ainda Apocalipse 3, 21, diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então tem que ter o final. Por exemplo,
numa corrida, só vai ganhar o prêmio quem chegar no fim. Numa corrida, só vai chegar no pódio quem chegar no fim, em primeiro. Mas aqui todos que perseverar até o fim, com a sua vida no altar, aí será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Já chegando ao final desta pregação, falando que não tem ninguém salvo. Estamos num caminho, não podemos retroagir, nem para a esquerda, nem para a direita, nem se prostrar. Tem que seguir para o alvo, que é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Agora o apóstolo Paulo, em segunda carta a Timóteo, Paulo, ele vai dizer o seguinte, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o meu tempo da minha partida. O tempo da minha partida está próximo. O tempo da minha partida. Verso 7. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia. Paulo escreve a última carta na terra para seu filho Timóteo na fé. Esta foi a última carta que Paulo escreveu na terra. Estava preso em Roma e depois foi decapitado na prisão pelo imperador Nero, que incendiou Roma e culpou os cristãos. E Paulo estava preso por conta das acusações dos judeus, mas ele chegou a ser julgado inocente, mas por conta desta questão que Nero, ele incendiou Roma e botou a culpa nos cristãos, aí os líderes, como Paulo e Pedro estavam na época em Roma, Paulo decapitado e Pedro crucificado de cabeça para baixo. E você pensa que você e eu vai ser salvo de qualquer jeito? Desperta tu que dormes. Encerrando essa mensagem, observe que Paulo diz que ele acabou a carreira, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, ó coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, pessoas que estão na vida dissoluta, na fornicação, sexo fora do casamento civil, estão na igreja, nesse pecado, onde o próprio Paulo diz fugir da prostituição. E ele diz que todo pecado que você e eu cometemos é fora do corpo. Mas quem comete no corpo, peca contra o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 18 diz assim, aleluia, fuja da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém cometem, fora do corpo cometem, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos,
Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifica a Deus no seu próprio corpo. O pecado, amados, nos separa de Deus. Jesus pagou o preço da maldição adâmica. Gênesis 3,17, por tua causa, Adão, toda a terra será maldita, porque deste ouvido à tua mulher, e comeste do fruto do conhecimento do bem e do mal que eu te ordenara que não comeste. Maldita é a terra por tua causa. Então, Jesus, ele quebrou essa maldição na cruz do Calvário, e com teu sangue nos purificou de todo pecado. Agora eu e você temos que ter uma vida separada, viu? Uma vida santa. E encerrando esta mensagem, que já ficou um pouco longa, está escrito assim, 1 Pedro, e aqui não tem dúvida nenhuma, seu capítulo de número 1, verso 14 ao 16, olha que diz: como filhos obedientes, não se deixe amodar pelos maus desejos de outrora, quando vivia na ignorância, mas assim como é santo aquele que o chamou, seja santo vocês também em tudo que fizerem. Outra versão, em toda maneira de viver, pois está escrito: seja santo, porque eu sou santo. E no capítulo 2 de 1 Pedro 9, e aqui eu encerro, aleluia, glória a Deus, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 4 coisas que me chamam a atenção nesse texto. Geração eleita. É Deus que vai eleger a igreja, não é homens. Sacerdócio real. Nação santa, separada. Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muitos vivem na vida dissoluta, achando que está agradando a Deus. Mas você e eu não vai prestar conta a homens, mas a um Deus todo-poderoso que ama a justiça. O tributo do amor não vai apagar o tributo da justiça, porque a base do trono de Deus é justiça e juízo. Justiça para quem obedece, juízo para quem é rebelde. Que Deus em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, continue falando aos corações. Farei uma breve oração em nome de Jesus. Pai, a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, e não volta para ti vazia, como está escrito em Isaías, seu capítulo 55, verso 11. Faz, Senhor, prosperar nos corações. Tira a cegueira espiritual. Tira o bloqueio, Senhor. Tira toda a carnalidade. Perdoa os pecados de todos que andam numa vida dissoluta. Tu és grande em perdoar, Senhor. Teu prazer é que todos sejam salvos, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Pai, e no nome de Jesus, cobre a todos com teu sangue do Filho amado Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira todo pecado no mundo. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, mas derrama do teu Espírito como selo, e que ele venha abrir as mentes e os corações, tirando todo bloqueio, tirando as escamas dos olhos, bichões cobichando os ouvidos, a dureza do coração,
Que Ele venha revelar a Tua palavra, Senhor, aos corações. Ensina-nos a guardar a Tua palavra na tábua do nosso coração, para não pecar contra Ti. Anula toda a ira, a fúria do inimigo contra a Tua igreja, contra Teu povo, até mesmo contra Tuas criaturas. Tira, Senhor, a mornidão, a frieza da Tua igreja. Dá despertamento, dá avivamento. Na Tua ira, lembra da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, continua levantando homens, mulheres, jovens, adolescentes, anciões, temente a Ti, cheio do Teu Espírito, para fazer a obra, porque grande é a seara e poucos são os cefeiros. Traz de volta o distanciado. Levanta os caídos, salva os perdidos, Senhor. Dá saúde aos enfermos, dá alta cabeça dos pés. Dá Tua paz em cada coração, por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo Nazareno. Para que anjos poderosos acampem ao redor de cada carne, no ar, no mar e na terra, para repreender e anular toda a ira, a fúria de Satanás, todo projeto satânico contra cada carne. Em nome de Jesus, jogando por terra o espírito do bloqueio, roubador da semente, o espírito do engano, pai da cegueira, das paixões, da carnalidade, mas que Teu Espírito Santo faça obra em cada coração. Continua, Senhor, operando no meio da Tua igreja. Nos dá a Tua graça, a Tua paz e nos ajuda a Te servir em espírito e em verdade. Tudo isso eu peço, já Te agradeço em nome de Jesus. Shalom, Adonai, um grande abraço.